coisa mais comum de qualquer obra, seja jogo, anime, filme, livro, é você gostar mais de um personagem secundário do que o protagonista. Não necessariamente pelo principal ser ruim, mas em geral pela qualidade das histórias desses personagens secundários, cujos visuais, via de regra, são sempre melhores que os do protagonista e muitas vezes suas tramas são mais interessantes. Como, por exemplo, o Zuko de Avatar, ou o Vegeta de Dragon Ball, ou o Sasuke de Naruto, dentre vários outros personagens. E em Avatar, A Lenda de Aang, com certeza temos a maior quantidade de personagens carismáticos por metro quadrado. Cada uma dessas personagens é capaz de carregar um episódio muito bom nas suas costas sem muitos problemas. E nesse meio, nós encontramos a Kyoshi, a maior, não ironicamente, avatar de todas. Para você que não conhece Avatar, o conceito é simples. Existem 4 nações e cada uma possui pessoas com a capacidade de dominar algum elemento, entre água, terra, fogo e ar. Além dos diferentes poderes, cada uma das nações possui filosofias, culturas e políticas próprias, que acabam resultando nos mais variados conflitos. Acaba-se tendo uma noção, por exemplo, de que a nação do ar é uma nação de nômades, então são pessoas mais leves, mais fluidas, o seu sistema de governo não é tão rígido. Nós temos a nação do fogo, que está mais associada com a ideia de honra, com um regime um pouco mais militar. As pessoas da nação da Terra, via de regra, acabam tendo uma cultura mais rígida, eles são mais firmes nos seus posicionamentos, tanto em questões estruturais quanto culturais, o que acaba trazendo um grande contraste e riqueza para um mundo que ganha vida de verdade. Mas, no meio de todas essas nações, há uma pessoa que serve para intermediar tudo isso. Alguém capaz de dominar os 4 elementos e ser a ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico, porque além das tretas políticas, obviamente existem espíritos fantásticos que geram problemas nesse mundo. E para isso, nós temos uma pessoa que é para ser o epicentro, que é para ser o ponto de equilíbrio para resolver as dificuldades que o mundo está passando, tanto das pessoas entre si, quanto das pessoas com os espíritos. E o ponto é simples. É uma pessoa que é capaz de dominar os 4 elementos, é a ponte entre o mundo real e o mundo espiritual, e sempre que um morre, nasce outro em seguida, reencarnando e podendo acessar os poderes e sabedoria de todos os seus antecessores. Mas não apenas o poder e a sabedoria é carregada, mas também os deveres e a sombra, tanto do sucesso quanto dos fracassos daqueles que vieram antes. Não vou gastar muitas palavras pra te convencer a assistir a animação Avatar: A Lenda de Aang. Todo mundo sabe que é muito bom, você acha na Netflix, é muito conhecido por ser a animação infantil que melhor envelheceu, principalmente por tratar com tanta sutileza e gentileza conceitos profundos de política, religião, moralidade, honra, entre várias outras coisas, desenvolvido e construído de forma totalmente genial. Então, pode assistir. Mas queria dedicar os próximos minutos para convencê-lo a dar uma chance para essa obra, que é o livro A Ascensão de Kyoshi. Na animação clássica, temos poucos minutos da sua participação. Nós apenas entendemos que foi uma grande avatar, que veio antes do Aang, que ela tem 2,15 metros de altura, viveu mais de 200 anos e acreditava que a resolução dos conflitos acontecia por meio da força bruta como meio de justiça. Esse acaba sendo um dos grandes conflitos que cada avatar tem uma forma de resolver os seus problemas. E até uma coisa que o Aang acaba passando no decorrer da obra. E aqui no livro nós temos mais explorado o que fez a Kyoshi ser quem é e fez ela ter os ensinamentos que ela quis passar para o Aang. E bem, além desse visual maneirão, que criou toda uma cultura de guerreiras e fundou uma longa tradição das guerreiras Kyoshi, nós acabamos conhecendo agora o começo. Nós esquecemos tudo que chegou até aqui e voltamos para a base. Porque nem toda lenda começa com grandeza. E nós temos as perguntas que foram respondidas pelo livro, que é quem gerou essa avatar, como foi sua criação, infância, treinamento, como ela se relaciona com seu antecessor, o avatar mais fanfarrão já conhecido. Bem, o livro A Ascensão de Kyoshi conta essa história, e que baita história! Bem, essa obra ela vem no contexto de livros lançados para ampliar o universo de Avatar.
Nós já temos livros como A Ascensão de Kyoshi, A Escuridão de Kyoshi, nós temos sobre a história da Avatar Yang Chen, do Roku, e acredito que ainda teremos outras obras. Mas o livro da Kyoshi, que é escrito pelo FCE, que teve a consultoria do co-criador de Avatar, o Michael Dante DiMartino, ele desenvolve principalmente a essência de toda a história de Avatar, que é conflitos políticos com amigos que formam um time de suporte de várias nações e o Avatar como protagonista. Na história da Kyoshi, tudo começa com um mistério sobre quem seria a criança destinada a trazer equilíbrio para o mundo. E bem, nós já sabemos que a Kyoshi é o nome do livro, já tem estabelecido isso no universo futuro, e parece ser geralmente um ponto chato de você tratar histórias do passado, porque meio que você sabe que no final dá tudo certo, porque o futuro já aconteceu e etc. Mas a história trata com muita genialidade e cuidado para te trazer mistérios que você sequer esperava. Apesar de nós já sabermos que ela é escolhida, a trama nos revela que o time Avatar anterior, que eram os amigos do Kuruk, eles designaram uma outra pessoa achando que ela fosse o Avatar, que é o Yun, por engano. E a partir dessa premissa, nós acompanhamos a Kyoshi, tentando entender quem ela é de verdade, tentando entender o seu destino, e no meio de toda essa confusão sobre quem é o Avatar de verdade, os conflitos políticos desse mundo, e acredito que esses dois aspectos são essenciais para destacar como é uma narrativa de qualidade, onde nós encontramos um conflito interno de personagem e um conflito de mundo muito bem desenvolvidos. Primeiro, o mundo. Não temos ainda a forte Kyoshi que separou a ilha do continente. Então nós começamos com uma moça desajeitada que ainda está tentando enxergar o mundo, ver, entender os conflitos que estão acontecendo e como que isso gira em torno do Avatar e como o Avatar pode se tornar a figura capaz de resolver esses problemas. Então nós encontramos um mundo totalmente dividido em corrupção e conflitos políticos dentro da Nação da Terra. Como o Avatar veio na Nação da Terra, nós acabamos vendo muito como está sendo desenvolvido esses conflitos, quais são os problemas da Nação da Terra. Uma das grandes questões é que nós encontramos grandes debates sobre legitimidade de poder. O que determina se uma lei é válida ou justa, o que atribui honra ou valor para as normas. Quando o mundo te rejeita, seria errado você ignorar as leis que te oprimem? E a partir disso nós conhecemos os Daofei, que são basicamente pessoas que rejeitam a lei da Nação da Terra. Eles não acreditam na legitimidade dos códigos e honras que foram ensinados a eles, porque eles foram rejeitados, né? Eles conheceram a fome, a pobreza, a falta de irmandade, e eles acabam se unindo, e eles acabam se reunindo das mais variadas formas, sejam como guerreiros, revolucionários, ou apenas simples bandidos que tentam encontrar o seu lugar no mundo. E do outro lado, nós temos alguém que acredita na plena ordem, um mestre da terra chamado Jianshu, que quer disseminar paz e prosperidade a qualquer custo. Só que uma paz manchada por um sangue ou por custos que as pessoas não optaram por fazê-lo, mancha e impede que os frutos de todo esse sacrifício sejam válidos. E a obra ela acaba tratando muito sobre como não é preto no branco. A justiça não é a simples conformidade com a lei, não é a pessoa que prende, não é a pessoa mais forte. Ela acaba trazendo várias nuances sobre será que estão tão certos os bandidos? Será que está tão errado essa pessoa mais sanguinária que tenta trazer a paz a qualquer custo, mesmo a própria sanidade ou da sua própria alma? Nós acabamos ficando divididos sobre o quão certos e errados estão os personagens, o que dá uma grande riqueza para a obra. E nós temos outros debates, como por exemplo, a simples clemência ao punir. Será que ser bonzinho e decidir não matar o vilão no final é sempre a solução adequada? Ou será que você ser sempre brutal com aqueles que cometeram várias atrocidades é o caminho certo também? Nós acabamos encontrando diversas medidas e de diversas formas a narrativa trazendo esses conflitos para Kyoshi, e você vê ela aprendendo e você fica também na dúvida. Nós vemos a Kyoshi que nasceu na pobreza, que negou a si qualquer autoestima ou valor, e do dia pra noite ela se torna a pessoa mais importante do mundo e ela precisa entender o que é certo, o que é errado, qual que é o legado dela como avatar, o que ela quer honrar
avatares que já passaram, o que ela quer ser para as pessoas que estão no entorno dela. E conforme ela vai descobrindo o próprio valor, não só como avatar, mas como pessoa, e como as pessoas que estão no entorno dela a amam, ela acaba descobrindo e cometendo vários atos que às vezes são certos, às vezes são errados, às vezes você não tem certeza, e você consegue acompanhar uma narrativa com uma protagonista realmente genial e interessante, e com certeza, posso dizer sem muita dificuldade, que a Kiyoshi é a secundária, que no caso ela é a principal aqui, que é de longe talvez o personagem mais interessante, mas não ganha por muito dos outros personagens secundários que são tão interessantes, vívidos e reais que você cria uma proximidade incrível. E assim, eu já disse diversas vezes que o livro é bom. E com certeza é uma história apaixonante e ela é viva, você sente os riscos, você sente que aquele mundo ele pode desabar a qualquer momento e essa sensação de risco é muito legal para a obra. Por mais que você saiba que no final a Kiyoshi ela viveu por vários anos, etc., ainda assim o que aconteceu com o mundo dela, as pessoas que estão ao redor dela são um mistério. E isso é muito bom. A narrativa é muito fluida, o mundo ele é vivo, você se sente inserido naquele universo, você fica apreensivo com quais serão as resoluções. A autoria, ela é corajosa ao não negar surpresas, medos ao leitor. Ela vai conforme a história precisa para correr para ser uma boa narrativa. Ela não se preocupa de te trazer um final feliz, ela te preocupa em te trazer uma história. E isso é muito bom. A edição da Editora Planeta veio bem caprichada, com uma ótima qualidade e tradução que realmente merecem ser elogiadas. Tem um carinho real, não consigo dizer que é de fã pra fã, mas com certeza o espírito é esse. E olha, caso você curta o universo de Avatar, esse livro ele é uma boa pedida. Lembrando que tem uma sequência, que quem sabe um dia desses aí a gente não faz um podcast mais longo falando de parte por parte, não vou dizer capítulo por capítulo, mas desenvolvendo um pouco mais sobre os detalhes com spoilers, né? Porque o meu objetivo era te incentivar a ler. E se você veio até aqui, espero que você tenha gostado. Caso seja possível, deixa seu like e comentário, e eu vou deixar o link do livro aí na descrição. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau!